pouquinho de alguns desses passos, né? Então, o primeiro deles é, obviamente, antes do projeto, né? O que a gente tem que pensar antes do projeto para poder estabelecer, né? Só um detalhe que não existe, assim, um modelo único de planejamento. Esse é só um que eu peguei com base nos livros que eu li, mas autores mudam, né? Cada autor tem uma forma, mas o importante é que você estabeleça passos, etapas, que devem ser seguidos para ter um projeto bem elaborado, tá? Antes de tudo, é necessário pensar no tempo, né? Quanto tempo vai durar esse projeto? E você precisa, inclusive, ter um tempo para organizar esse projeto, né? Então, mais uma vez, para quem não está acostumado, é importante começar com projetos mais simples e à medida que você vai tendo experiência e pensando em propostas mais complexas. Então, quais são os elementos que a gente considera, né? Primeiro, duração. Quanto tempo vai durar o projeto? Dias, semanas, meses, né? Vai depender do quê? Do seu objetivo. E aí ele tem que ser um objetivo muito bem definido, né? Quão complexo vai ser esse projeto? Né? Será que vai ser muito simples, vai envolver só um tema, vai envolver só uma disciplina? Ou não, ele vai envolver vários temas, várias disciplinas, então vai ter uma complexidade maior. Geralmente, projetos que têm complexidade maior exigem um tempo maior também, né? Qual é o alcance do seu projeto? Ou seja, ele vai ser restrito somente aos alunos, somente ali na escola, somente na sala de aula, ou não? A gente vamos partir para a comunidade, né? Vamos apresentar esse projeto na comunidade, realmente aplicar ali um problema que foi identificado na comunidade. O que mais? Vamos falar aqui do apoio, né? Esse projeto vai ter o apoio somente do professor que está propondo o projeto, ou tem mais professores que vão participar, que vão oferecer esse apoio para orientar. Então, veja que até agora eu estou falando só de aluno, né? O professor, ele é o quê? Ele é o planejador, mas, sobretudo, ele é um guia. Ele vai orientar os alunos nesse processo. Quem vai descobrir, quem vai adquirir o conhecimento, que vai aprender a aprender, são os alunos. O que mais que a gente pode pensar aqui? Tecnologia. Então, é importante que se agregue o uso de aparatos, o uso da tecnologia, mas seja uma tecnologia que seja acessível aos alunos, né? Não adianta nada a gente estabelecer um projeto que requeira uma tecnologia que os alunos não têm acesso, que os alunos não dispõem, não faz sentido, né? E, por fim, a autonomia. Autonomia de quem? Obviamente, dos alunos. E aí a gente pensar o seguinte, será que essa autonomia ela vai ser gradual, à medida que o projeto vai avançando nas etapas, o aluno vai sendo mais autônomo, ou não, alunos eles já são considerados, não, os alunos têm experiência para ter autonomia e pensar o nível, né, que eles vão desenvolver. Então, o professor deve pensar qual é o nível de envolvimento desses alunos. E muito importante para essa organização é estabelecer um cronograma de atividades e dos produtos esperados, para que os alunos eles compreendam que tem que de fato se organizar, que eles precisam ter um papel ativo na execução das atividades para obedecer aquele cronograma e que com base nesse cronograma eles podem definir qual o caminho que vão seguir, qual o ritmo das atividades, né? Então é o que se chama mais ou menos assim, de uma autonomia limitada, quando o professor vai estabelecendo aí o cronograma, o tempo, as atividades, até o máximo de autonomia, quando os próprios alunos vão determinar aí quais são as atividades que eles vão fazer, qual o tempo que essas atividades vão levar para ser feita, o que cada um dos alunos vai fazer, quais são os produtos que serão aí elaborados. Então,
essa autonomia vai depender do nível, né, que o professor já conhece dos alunos e o que ele espera. Metas, vamos falar de metas agora. É fundamental que o professor estabeleça as metas, que ele defina os objetivos que ele espera para o projeto. Não adianta estabelecer uma proposta sem saber o que se quer dela, né? Então, ele precisa estabelecer essas metas, mas, sobretudo, ele precisa ter em mente o que ele espera que os alunos aprendam, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Que como meta o professor pode ter que os alunos eles devem relacionar os conteúdos de disciplinas diferentes. Então, se está falando, por exemplo, de proteínas, você vai passar um projeto sobre proteínas. Então, pode analisar as características químicas, biológicas, o quanto que ela afeta na saúde, então aí já envolve o conceito de educação física. Então, ele tem que fazer, esse é um exemplo, né? O aluno deve relacionar esses conhecimentos de disciplinas diferentes. Outro exemplo, né? A construção de um novo conhecimento, que os alunos eles devem o quê? Agregar conhecimentos aí de outras disciplinas ou a partir do que eles já possuem, né? Aprofundar esse conhecimento. O professor deve ter em mente, pode ter em mente que os alunos eles devem projetar ações, né? Eles devem estabelecer estratégias. Então, que estratégias que os alunos podem estabelecer para resolver esse problema, para resolver essa questão, né? E, obviamente, sempre pensar na incorporação de habilidades para uso da comunidade. Os alunos eles precisam desenvolver habilidades que também serão benéficas para o lugar que eles moram, para o seu uso, seja em casa, seja familiar, né? Mas que eles possam desenvolver essas habilidades pessoais em função, né, de outros, tá? E os resultados, né? O que o professor ele deve esperar de resultado para os alunos, tá? Então, é muito importante ele pensar nisso. Que conceitos, por exemplo, que os alunos deverão mudar ou deverão adquirir, que habilidades eles deverão desenvolver, quais as competências, quais atitudes, ou seja, esse planejamento ele deve ter em mente que muito além de adquirir conhecimento, né, devem ser desenvolvidas diferentes tipos de habilidades, diferentes tipos de competências, e o professor deve ter em mente qual ou quais dessas habilidades estão envolvidas ali naquela tarefa para resolver aquele problema, né? E sobre as perguntas guia, a gente já viu lá no início, né, que elas devem ser provocativas, não podem ser questões simples, devem ser questões abertas, que proporcionem mais de uma solução, que apresentam aí um significado para o aluno, que sejam questões que tragam, né, de fato, uma experiência mais concreta, possibilitem, né, o desenvolvimento de altos níveis de pensamento ou habilidades cognitivas de alta ordem, como eu já falei, devem trazer um problema do mundo real e devem ser realizáveis, né? Não adianta a gente pensar numa questão e ela ser tão complexa a ponto de desestimular os alunos, né? Então, deve ser um desafio do mundo real, de forma que eles consigam integrar, sintetizar, analisar informações, promover aí um aumento do conhecimento, que deve manter, né, o interesse deles em resolver essa questão. Então, ela tem que ser uma pergunta muito elaborada, muito bem elaborada. E as subperguntas, hein? Se a gente tem pergunta, a gente tem subperguntas. Qual é a função dessas subperguntas, né? Então, as subperguntas são outras perguntas ou atividades que derivam da questão principal. E elas são utilizadas para quê? Para ajudar a resolver a questão principal, mas também para ajudar no
planejamento das atividades. E elas são usadas durante a execução do projeto, por quê? Porque elas vão meio que guiando esse planejamento, tá? Então, com relação às perguntas, elas devem guiar os alunos, como eu acabei de dizer, por questões específicas. E aí elas incluem diferentes pontos de vista para desenvolver essa capacidade de análise dos alunos, né? Então, são perguntas que são feitas durante as etapas e que não resolvem de imediato a pergunta principal, mas que, ao longo que essas perguntas vão sendo respondidas, elas ajudam a resolver a pergunta principal. Então, são perguntas, digamos assim, para resolver pequenas etapas que constituem o projeto. Com relação às atividades potenciais, né, são atividades que os estudantes eles devem realizar para resolver, né, o problema. Então, pode ser apresentações que os alunos levam para o professor, né, mostrando os avanços do projeto, atividades que eles estabelecem durante a sua própria organização. Então, são atividades que são realizadas durante a execução do projeto e que cada estudante ele tem o seu papel para desenvolver essas atividades e que, em conjunto, eles sempre vão se reunindo e vão verificando aí se essas atividades estão realmente sendo úteis dentro daquele cronograma que eles estabeleceram, tá? Vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre os produtos, né? Que produtos são esses que são produzidos no projeto, né? Aqui a gente tem a grande diferença quando a gente compara com a aprendizagem baseada em problemas, né? Problema você tem a resolução prática, aqui você tem a resolução em forma de um produto. E aí, esse produto não necessariamente é algo palpável, né? Podem ser produtos construídos, aí você pode ter maquete, você pode ter uma versão do equipamento feito com materiais de baixo custo. Então, vai sempre depender da proposta que o professor faz, né? Ou ainda pode ser uma apresentação, seja do portfólio, seja uma apresentação informativa, pode ser a exibição de um filme, de um podcast, de vídeos curtos, relatórios. Então, esse produto, ele deve ser a expressão da solução do problema, de forma que ele resolva aquela situação proposta. E não necessariamente precisa ser um produto palpável, né? E aí a gente pode ter subprodutos, que são produtos das etapas, se o projeto está dividido em etapas, que aí esses produtos eles vão melhorando até chegar ao produto final. Ou você pode ter um único produto, né? Então vai depender o quê? Da profundidade daquilo que se pede, vai depender do objetivo. Então é importante ter em mente que no final a gente tem um produto. Bom, vamos falar agora sobre as atividades de aprendizagem. Isso aqui também é muito importante a gente ter em mente quando vai planejar essa atividade baseada em projeto. Por quê? Essas atividades, elas podem ser construídas por etapas, de forma que elas façam com que os alunos, né, vão aprendendo os conteúdos que se deseja, vão desenvolvendo suas habilidades e eles mesmos vão percebendo os resultados disso durante o processo. Então, essas atividades, elas devem levar o aluno a aprofundar os seus conhecimentos. Então, ele já tem conhecimentos específicos, né, que são os seus conhecimentos prévios, que vão ser aprofundados, que vão ter outros que vão se ancorar deles, que vão ser incorporados, né? E aí sempre vai depender o quê? Levar em conta qual o objetivo do projeto. Então, mas as atividades de planejamento, as atividades de aprendizagem aqui incluem o planejamento, né? Os próprios alunos se organizam, planejam o que desejam fazer. As atividades de investigação, quando se tem um problema que se deseja resolver, né? As habilidades investigativas para a resolução do problema, elas surgem naturalmente
As de construção, porque vão precisar construir um produto, né? Seja ele palpável ou não, mas requer essas habilidades de construção. Atividade de revisão. Olha, isso aqui a gente às vezes deixa batido, mas os alunos sempre vão estar revisando os seus conhecimentos, porque eles vão sempre estar revisitando as suas ideias para saber se elas são suficientes, se precisa agregar mais conhecimento. Então, essas ideias sempre vão ser revistas. Por quê? Será que o produto está realmente resolvendo aquilo que foi proposto? Tá? E por fim, de apresentação. É muito importante que o produto ele seja apresentado, que os alunos apresentem, inclusive, as etapas que eles desenvolveram, que eles realizaram para o desenvolvimento do produto. É muito importante que isso seja feito para o desenvolvimento das habilidades comunicativas. E aí, como é que a gente avalia, né, algo tão complexo? Como é que a gente faz a avaliação dos alunos? E aí, existem duas perspectivas de avaliação. A da aprendizagem dos conteúdos e a avaliação do projeto em si, tá? Então, quando a gente fala de avaliação de aprendizagem, se você está usando uma metodologia ativa, não faz sentido você usar uma ferramenta avaliativa tradicional, como uma prova. Você pode usar? Pode, desde que ela esteja agregada com outras formas de avaliação. Então, você tem um conjunto avaliativo, como eu coloquei aí alguns exemplos, aí, esses 4 exemplos embaixo. Então, não faz sentido você ter uma metodologia ativa e utilizar uma ferramenta tradicional. Então, essa avaliação, ela pode e deve usar diferentes ferramentas, considerando diferentes elementos, para realmente identificar se os estudantes cumpriram com o objetivo, se os estudantes aprenderam aqueles conteúdos que eram necessários que você estabeleceu quando propôs o projeto. Então, aqui eu coloquei 4 tipos de avaliação, né? Que é a avaliação do desempenho, que consiste em avaliar se os alunos realizaram as atividades ou uma atividade para demonstrar o que eles aprenderam. Então, você pode passar uma atividade específica, e aí pode ser prático ou não, de forma que eles demonstrem o conhecimento adquirido. Essa avaliação também pode ser de resultados, ou seja, o trabalho ele é avaliado para determinar o que os alunos aprenderam. Então, se avalia o trabalho como um todo, e aí se determina realmente, será que os alunos aprenderam aplicando determinado conceito na execução do projeto, na formulação daquele produto? Você também pode fazer uma avaliação em provas, em exames, que você pode fazer por perguntas orais ou perguntas escritas, mas de forma que eles apresentem de fato que aprenderam. E aí, mais uma vez, né, a gente traz uma etapa da avaliação tradicional, mas de forma que não seja só ela, né? E é muito importante considerar a autoavaliação, né? Os alunos, eles têm capacidade de refletir sobre aquilo que eles aprenderam, e aí eles mesmos fazem a sua avaliação, dizendo sobre o que aprenderam, a forma que aprenderam, sobre o processo. Isso pode ser de forma oral, de forma escrita, vai depender aí de como vai ser o planejamento do professor. O outro segmento que a gente tem é a avaliação do projeto em si. E aí é muito importante que o professor, ele peça tipo um relatório das atividades que os alunos executaram. Então, quem executou o quê? Pode ser um diário de bordo, por exemplo, onde os alunos registram as atividades que foram realizadas, o tempo, quem se envolveu. É importante que o professor também faça um monitoramento dos grupos e tenha uma ficha que ele desenvolva para acompanhar esse monitoramento. Então, se as atividades são desenvolvidas em sala, uma parte delas, então, está trabalhando todo mundo, está sendo discutidas as ideias, então ele consiga monitorar esses grupos e estabeleça aí critérios para esse monitoramento. E, obviamente, a análise da solução proposta, né? Será que realmente ela soluciona o problema?
Será que a solução proposta pelos alunos, ela atinge os objetivos do trabalho? Então, é muito importante que tenha isso. Mais à frente na disciplina, a gente vai ver uma parte que fala a gente vai conversar bastante só sobre avaliação. Tá? Mas é importante ter em mente que, com metodologias ativas, a gente tem que trabalhar com ferramentas diferentes de avaliação. Não dá para pensar a avaliação tradicional, papel, lápis, para uma metodologia ativa. A gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que ampliar aqui os nossos pensamentos, tá? E aqui eu coloquei mais ou menos um resumo do que a aprendizagem baseada em projeto, o que ela se centra, quais são os aspectos principais, né? Então, nela a gente tem que a aprendizagem é focada no aluno, como toda metodologia ativa, né? O aluno autônomo em busca do conhecimento. Também, como toda metodologia ativa, o papel do professor é secundário, ou seja, ele é só um mediador do conhecimento. E as situações reais são transformadas num problema por ele, para que os alunos discutam em grupos. E aqui a gente já fala mais uma vez, né, se reporta ao trabalho colaborativo. A aprendizagem é baseada sempre nos conhecimentos prévios e situações reais. E aqui a gente já lembra da teoria da aprendizagem significativa, né, onde a aprendizagem ela parte do conhecimento prévio do aluno e as situações elas têm que ser significativas. Então, o aluno aprende a aprender, o que lhe dá autonomia na resolução dos problemas. Aqui a gente tem a predominância do aprendizado integrado, ou seja, né, a gente não tem mais aquela forma desarticulada do conhecimento, mas na verdade a gente tem uma articulação das ideias, dos conhecimentos, o que proporciona um ensino integrado dos conteúdos de diferentes áreas. Então, a aprendizagem baseada em projetos, se a gente fosse resumir, eu resumiria aqui mais ou menos dessa forma. Essas foram algumas das referências, aliás, as referências que eu utilizei para elaborar aqui a nossa aula.